Boa noite, meus amores, tudo bem com vocês? E aí, estão aproveitando os dias com a família? Dias forçados, mas necessários, né? Então, nesses dias a gente tem que ter tempo para poder brincar, tempo para poder estudar, e é o que nós vamos fazer um pouquinho agora, tá bom? Nós vamos pegar a unidade 2, estrondo inicial, o som e a palavra. Os conteúdos que nós vamos ver aqui, no final tem umas atividades para você fazer, tá legal? E essas atividades, elas são importantes para que quando nós voltarmos elas estejam completas. Então você vai fazendo aos poucos, igual as de literatura, né, que eu mandei na semana passada, tá ok? Então vamos lá. Estrondo inicial, o som e a palavra. Feche um pouquinho os seus olhos e tente imaginar como seria esse barulho que nós estamos vendo na imagem aí. Seria um barulho alto, estrondoso? Inclusive tem 3 desenhinhos aí, né, para poder que representam os barulhos de uma explosão. Pensam, como seria representado para você? Um barulho muito altão, né? Pois é, isso quer dizer que nós ouvimos os sons que estão ao nosso redor, né? Mas também a nossa unidade vai nos contar que apesar dos sons externos que nós ouvimos, dentro de nós também tem sons. Você já parou para poder pensar e para poder ouvir o barulho do seu corpo? Os sons que o seu corpo produz? Bom, a música dentro de nós está na página 18. Nós não podemos ver a música, nós não podemos pegar uma música, mas mesmo ela não sendo real, ela tem o poder de nos fazer rir, de nos fazer chorar, de nos fazer ficar felizes, não é? E a música, ela é naturalmente uma forma da gente voltar para dentro de nós mesmos. Mitos e lendas, eles tentam explicar, né, esse surgimento dos sons e da música. Mas, antes da gente entender um pouquinho, como você imagina que eram os primeiros instrumentos musicais construídos pelos humanos? Vimos na nossa unidade de artes, né, que lá o homem das cavernas, mesmo eles não tendo condições ainda de conversar como conversamos hoje, a gente sabe e a gente começou a ver que tudo que nós fazemos hoje foram eles que criaram. Então, na primeira imagem aqui, nós temos, né, os homens das cavernas construindo os seus objetos de caça. Vimos também em artes que eles utilizavam todos os elementos da natureza para poder compor o seu dia a dia. Então eles passaram a descobrir o fogo, construir os seus objetos de caça, de pesca, né? a pele dos animais também de agasalho, de sobrevivência, e de tudo que eles utilizavam, eles retiravam da natureza. Do lado nós temos uma imagem de uma flauta que foi encontrada, uma flauta de osso. Vocês podem ver que ela está preservada, né? Tá até com uma luva, porque isso aqui é um objeto histórico. Ao longo da história, né, os arqueólogos vão descobrindo. E outras imagens como os indígenas, os egípcios, né, o boiadeiro aqui com o seu berrante, na cultura africana, enfim. A música, ela é maravilhosa e ela está em todos os ambientes. Bom, mesmo que não tenhamos músicas em celulares, em rádios, mas os próprios sons emitem, né, ruídos que a gente pode trabalhar como música. Então, lá na página 18, nós temos uma lenda da tribo Tucano, lá na floresta amazônica. Ela fica próxima do rio Chiquié. E eles criaram uma lenda onde tem o índio, o Acti, que também era um ser que considerado mitológico, né, folclórico na região, que vivia na floresta. Então, na página 18, você vai ler depois esse poema bonitinho e vai entender por que se chamava, né? Que diria que por que tanto esses buraquinhos aí que estão no corpo desse indígena? O corpo do Acti, ele era o seu próprio instrumento musical e ele fazia utilização segundo a lenda. Mas depois que você lê, você vai pensar um pouquinho, você concorda que o nosso corpo já é um instrumento musical? Será que a gente consegue produzir sons, né?
nós produzimos sons com o nosso próprio corpo. E esses sons que a gente produz, eles são considerados músicas também. Nós vamos ver na próxima unidade um grupo que produz músicas com o seu corpo. Na página seguinte, nós temos aí um pouquinho até mesmo de ciências, né? Que é como o nosso corpo produz os sons à medida que a gente respira e à medida que a gente fala. Então, na região do nosso pescoço, nós temos a laringe, e essa laringe, ela também tem as cordas vocais. Essas cordas vocais, elas são chamadas também de pregas vocais. São músculos que se abrem e se fecham de acordo com a nossa vontade, na medida que a gente inspira e expira também. E quando o nosso ar enche, né, os nossos pulmões enchem de ar, ela vai provocando vibrações, e essas vibrações, elas passam, né, pelo fluxo da nossa traqueia, vai passando pela laringe até emitir os nossos sons. Passa pela cavidade nasal, cavidade oral, e à medida que a gente inspira e a gente expira, nós vamos produzindo os nossos sons. Então, ele é articulado com os lábios, com a boca, com a mandíbula e vai gerando a voz. Então, ao longo do nosso crescimento, a voz do ser humano vai se transformando, né? A gente não tem a mesma voz que a gente tinha quando era criança. A sua voz está modificando. Meninos e meninas chegam nessa fase, as vozes vão se modificando. Isso porque a laringe, essa região aqui, ela aumenta de tamanho. E com isso, nós vamos ter essa alternação de voz ao longo de nossa vida. Então, quanto mais a nossa voz a gente ter o nosso timbre de voz, cada um de nós tem, é único, né? E quanto mais alto a gente fala, mais essas vibrações ocorrem. E é por isso também que é importante, né, a gente estar hidratando as nossas cordas vocais para não ficar... Bom, mas o nosso assunto não é ciências, né? Nós estamos voltados aí, mas ali a gente precisava entender um pouquinho. Você sabe me dizer como se chamam essas letrinhas que aparecem muito nas histórias em quadrinhos, né? Para grito, para choro, para raiva. Mônica e Cebolinha, então, são típicos? Principalmente nas pancadas que ela dá com o seu coelho, né, no Cebolinha. Muito bem, são as onomatopeias. Essas onomatopeias, elas fazem parte, dentro do português, das figuras de linguagem. Ao longo da nossa aula, nós vamos ver que tem os QR Codes. E esses QR Codes vocês vão acessar depois para fazer as atividades. Esse da página 20, que você vai encontrar, ele vai ter outras figuras de linguagem, como metáforas, comparação, personificação, metonímia, hipérbole e a onomatopeia. Inclusive tem um videozinho bem pequenininho lá do Pernalonga. E as onomatopeias, elas são o nosso assunto de agora, tá bom? Bom, as ferramentas sonoras, elas se encontram na página 21. Desde a pré-história, o homem, então, ele vai construindo, como eu já disse antes, ele construiu não só os instrumentos musicais, mas também todos os objetos que nós conhecemos hoje, que foram evoluindo ao longo da humanidade. Mas eles criaram tudo, nós fomos apenas aperfeiçoando ao longo do tempo. E os instrumentos musicais que eles construíam eram para atrair, ou então para espantar animais, ou para espantar os perigos de ataques e também dos espíritos, por exemplo. Bom, e de onde que eles tiravam esses materiais para construir esses objetos? Lógico, do ambiente, né? Então, por exemplo, as flautas que eles construíam eram tirados das trompas, as flautas de ossos que eles faziam, eles eram dos próprios ossos dos animais. As trompas e cornetas eram retiradas dos chifres dos animais que eles caçavam. Os tambores aproveitavam as peles, além de fazer o seu agasalho, eles também pegavam as peles dos animais e também conjuntamente com a madeira e construíam os tambores. As cordas musicais, essas então, quem diria? Acreditem, do intestino de animais. Então, mais uma vez o nosso QR Code aí na página 21. Para você conhecer outros tipos de flautas de ossos descobertas ao longo da história, como essa que foi encontrada aí na Alemanha,
que foi datada de 35 mil anos atrás, né? Então acesse lá depois o QR Code que você vai encontrar outras belas flautas ao longo da humanidade. Na página seguinte, nós encontramos então ao longo do tempo a classificação desses instrumentos. A classificação deles, os nomes são um pouquinho complicados até mesmo da gente pronunciar, mas é para entender um pouquinho dessa dinâmica, né, da produção de sons. Bom, o primeiro deles é chamado de idiofone. O idiofone são aqueles instrumentos que vibram por inteiro quando são tocados, como o gongo, que é esse objeto que está aqui, o chocalho. O aerofone, né, o próprio nome já dá um pouquinho de dica que vem do ar. Isso é quando o som é produzido pela circulação do ar, quando a gente vai soprar uma gaita, tocar uma flauta. Nós temos também os cordofones, que o nome também já ajuda a identificar, que são aqueles instrumentos que vão produzir som quando são vibradas as cordas, como o cavaquinho, o violão, o violino. Todos os instrumentos que são tratados aí com vibrações das cordas são classificados como cordofones. Nós temos os membranfones. Esses nos lembram principalmente, né, os homens das cavernas, como eu havia dito antes, que são a parte que eles esticam o couro do animal, a pele do animal depois de tratada e produzem os sons, como os tambores, os pandeiros, os atabaques. E o último aqui é os eletrofones. Nesses instrumentos, eles vão produzir sons eletricamente. Esse aí, chamado de sintetizador também, e esse aí é o theremin. Hoje quase não é muito utilizado, mas ele tem uma dinâmica bem legal. Se você depois quiser pesquisar um pouquinho sobre ele, alguns vídeos, ele vem, a moça aqui não tem nada, é só pela vibração aqui dessa haste que tem aqui, ok? Ah, mas o nosso Brasil, ele é repleto de muita cultura. E nós temos aí um Papai Noel da música, o Hermeto Pascoal. Hermeto Pascoal é um alagoano nascido em 1936, que aprendeu a tocar sozinho vários instrumentos, como o piano, viola e a flauta. Mas ele é bem inusitado, ele é conhecido mundialmente, já ganhou vários e vários prêmios, já gravou dezenas e dezenas de discos. Hermeto Pascoal, ele digamos que ele não é bem convencional, não é um músico bem convencional, porque ele não utiliza os instrumentos que a gente vê lindamente, maravilhosos e muito caros às vezes nas lojas, mas ele utiliza os objetos que iriam para o lixo, isso mesmo, objetos que iriam para o lixo, como as chaleiras, canos, tamancos, brinquedos velhos, e é claro que tudo muito higienizado, né, lógico. Mas são objetos que já não têm mais utilidades no dia a dia, por exemplo, e que ele transforma em instrumento musical. Mais uma vez o QR Code aqui, ó. Nesse QR Code você vai acessar depois e você vai apreciar um vídeo com ele tocando, fazendo uso desses instrumentos que eu disse para vocês, desses objetos, dessa composição de forma inusitada, onde ele utiliza o corpo e até a barba, gente, ele utiliza para produzir sons. Bom, estamos chegando no final da nossa aula de hoje. E agora nós temos as atividades de fixação que eu vou explicar para vocês como vocês deverão fazer, ok? A primeira delas está lá na página 20, nós temos a música do Georges Maltner, que foi feita em 1974. Tem um QR Code lá também, tá? Mostrando a música, e eu deixei um link para vocês aí, que vai direcionar vocês direto num vídeo onde tem essa música. Então, depois que você ouvir essa música de uma mulher acompanhando na apostila, você vai descobrir aí várias onomatopeias, e aí você vai descobrir que mais produzem essas onomatopeias, como elas seriam traçadas, né? Então, vocês têm essa descoberta para fazer nessa música. Depois você vai ouvir, mais uma vez, chama alguém da sua família, é uma música bem divertida. E, além disso, além dela ser divertida, ela tem uma mensagem muito importante para a gente.
Apesar dela ter sido feita em 1974, ela tem uma mensagem fantástica para o mundo que a gente está vivendo nos dias de hoje. A segunda atividade, novamente, acessando um QR Code. Vocês têm vários que eu disse aí, né, durante a nossa aula. Você vai acessar cada um deles e vai enriquecer o assunto que nós falamos aqui, tá? Não precisa ficar anotando, registrando o que tem lá, é para você enriquecer esses conteúdos, é ir além da apostila, ok? E a última atividade nossa, para vocês fazerem depois, essa juntamente com a família, aproveitando aí, né, os momentos, às vezes entediados, sem saber o que fazer, já fiz tudo mãe, o que eu faço agora? E comendo, né? Temos que tomar cuidado também com isso. Mas esse seria para a gente brincar na escola, levar de casa e fazer na escola. Como nós estamos afastados aí por medida de prevenção, porque a gente precisa cuidar uns dos outros, para que esse problema acabe logo e a gente possa voltar às nossas aulas normais. Então, esse material que eu vou mostrar agora para vocês na próxima página é essa imagem que vocês têm na página 24, tá? É um conduíte, é um cano de conduíte, ou chamado também tubos plásticos sanfonados. Encontra-se em materiais de construção. Ah, Neri, mas a loja está fechada. Sim, está fechada. Mas, de repente, você tem alguém que tem um pedaço em casa que comprou para poder fazer os encanamentos, né, do banheiro. Bom, é um material que na hora que você tiver disponibilidade, você e sua família, vocês estarão brincando, né? É simplesmente cortar um pedaço de cano de mais ou menos 1 metro ou meio metro e brincar conforme as orientações que estão aí na página 24, ok? Depois disso que você conseguir fazer, você vai registrar, colocando pra gente como foi esse momento com sua família, registrando e colocar uma fotinho lá, né, pra gente poder apreciar esse momento em família. Então, meus amores, por hoje é só, tá? A gente se encontra ainda ao longo dessa semana. Mil beijos para vocês e fiquem com Deus. Aproveitem os momentos, descansem, brinquem e não deixem de estudar todo dia um pouquinho, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus.